Olá pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu recebi várias dúvidas a respeito do uso do template, de como é para fazer com as imagens, onde vai o texto, salvar. Tem gente que tem algumas partes que estão bloqueadas, que não estão conseguindo editar. Então achei mais fácil gravar um vídeo e mostrar, né, algumas dessas dúvidas que vocês tiveram, né, tentar esclarecer isso para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil e assim colabora aí para vocês, né, finalizarem o projeto final, tá? Aqui eu tô com ele aberto no Illustrator e também no Photoshop, as duas versões que eu fiz, né? Eu fiz assim porque tinha gente que né, não tinha o Illustrator instalado, tinha o Photoshop, a maioria tinha o Photoshop, então fica as duas possibilidades para vocês trabalharem. O template é o mesmo, mudam algumas coisas na questão de salvar, né, de exportar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Mas assim, né, basicamente é a mesma coisa, tanto no Illustrator quanto no Photoshop, como vocês vão ter que fazer. Tá? Lembrando que eu pedi, né, no caso da disciplina nossa de recursos computacionais, que fosse salvo, né, em PDF com até 20 MB, né, esse tamanho, porque o Gmail aceita anexo de até 25 MB, né? Mais que isso ele bloqueia, então para vocês poderem enviar tanto para mim quanto para Anabi e para Luana por e-mail, né? Se precisar enviar por e-mail, esse tamanho suporta e fica tranquilo para a gente fazer o download depois e não vai ficar tão pesado assim, né? Entendo também que por ter imagem e tudo mais, pedir um tamanho muito menor também ia ficar meio complicado de salvar em questão de qualidade. Então acho que esse é um meio termo, essa questão do tamanho, né, que eu pedi. Além disso, para né, para nossa disciplina, como eu estava falando, eu pedi os arquivos abertos, né, das imagens. Então aqui a gente está aqui no Illustrator, são 5 espaços para imagem. Então eu gostaria, né, que vocês me enviassem ah, esses arquivos aqui dessas imagens, né? Se vocês fizerem, né, tiverem feito em Photoshop, me enviem em PSD aberto, ou no Illustrator pode me enviar em AI também aberto, né? Para eu poder avaliar a questão de como vocês trabalharam com o software, né? E tudo que a gente, né, aprendeu, aplicou. Não é obrigado a usar os dois softwares, pode usar, quer fazer só, se vocês quiserem fazer só no Photoshop, pode fazer. Se quiserem fazer só no Illustrator também pode. Se quiser misturar os dois, pode também. Então, assim, em questão de exigência, é isso. É, outra dúvida, né? Assim, começando com as dúvidas, esse template a gente criou para ter um padrão, né? Para a gente, como professor, para poder avaliar, né? A questão do, né? A Ana Bia e a Luana, a questão dos textos e tudo mais. Também a questão das imagens e eu a questão de construção, né, das imagens e também como vocês conseguem, por ser um arquivo que está no Illustrator e no Photoshop e eu deixei em layers separados e tudo mais, como vocês conseguem trabalhar com esse template, né, utilizando os recursos, né, que a gente aprendeu durante o semestre, né, tanto aqui no Illustrator quanto também no Photoshop. Então, a ideia aqui era tentar seguir mais ou menos o que vocês vão ver aí em qualquer concurso que vocês forem participar, né? Que nem o concurso da Tokstok, por exemplo. A maioria dos concursos eles têm um template de prancha que vocês têm que seguir. E se vocês não seguirem, né, o projeto do concurso está desqualificado. Então, essa questão das pranchas, desse template, foi para aproximar vocês desse universo, né, de alguns concursos que vocês possam vir a participar durante a graduação e também depois da graduação, alguns projetos, né, que exigem um padrão, né, que a gente tenha que seguir algumas normas aí. Então, a primeira dúvida que surgiu é: tem que ser do jeito que está no template, a questão do texto, a imagem?
Sim, tem, tá? Então, aqui, eu vou aproximar aqui no Illustrator só para ilustrar aqui para vocês. Vocês vão ver que tem o campo aqui do título, né, da prancha, que isso aqui vocês não vão mudar. O que vocês vão trabalhar é a questão do texto aqui. Então, onde tem essa caixa de texto, vocês vão usar, eu usei uma fonte aqui, essa Calibri aqui, 12, né, regular, porque essa fonte é uma fonte básica do pacote Adobe, qualquer Photoshop vai ter essa fonte. Tá? Se alguém não tiver essa fonte instalada no computador, por favor me avise que eu envio. Eu não coloquei ela em anexo lá no Classroom porque é uma fonte super normal, super comum de, de ter no pacote Adobe, então por isso que eu não enviei para vocês, para ficar instalando, né? Sendo que já tem aí com vocês. Então, assim, vocês vão inserir o texto de vocês dentro da caixa aqui. Pode apagar esse texto que está aqui, que é o que vocês têm que trabalhar aqui no campo, né? Que nessa parte do texto a Luana criou, né? Essa indicação aqui para vocês. E aí eu só apliquei isso aqui para vocês verem o que tem que ser trabalhado aqui, tá? Dá 2 cliques. Se quiser escrever o texto de vocês direto aqui, pode escrever no Word, depois colar aqui e deixar com essa mesma fonte, a Calibri aqui 12, pode fazer também, tá? Tem que obedecer esse espaço, né? Não pode ficar maior que isso. Ah, aqui também questão de design, essa necessidade estética simbólica também. É só clicar na caixa, gente, e editar, né? Eu vou mostrar depois no Photoshop. E assim como os outros, pessoal. É simplesmente trocar o texto mesmo, tá? Quanto às imagens, as imagens também. Eu coloquei aqui ainda para facilitar para vocês a dimensão dessa imagem, tá? Então ela tem 19 por 19,5, né? São 4 imagens que têm o mesmo tamanho de 19 por 19,5. E a última, que é do protótipo, né, barra sketch aqui, que vocês vão ter a ilustração do produto final, que ela tem 36 por 15. Isso porque também para, né, ver, né, os conteúdos que a gente aprendeu, né, como vocês assimilaram isso, a questão de redimensionar a imagem, de trabalhar, né, no caso aqui eu sugiro que vocês criem do zero já o arquivo dentro do tamanho especificado aqui no template, tá? Então, para a prancha de protótipo Sketch, ela tem 36 por 15 centímetros. Então, tanto no Illustrator quanto no Photoshop, criem já o arquivo com esse tamanho de 36 por 15, tá? Porque se vocês fizerem num tamanho A4 ou um tamanho fora disso e depois né, tiverem que cortar essa imagem, vai acabar perdendo alguma parte da imagem que pode ser importante e vocês vão sofrer depois para ajustar. Então é mais fácil, né? Essa é uma dica, criar já o documento, né, o arquivo com o tamanho, né, já do que vocês vão usar aqui na prancha, tá? Outra dica que eu dou para o arquivo não ficar tão grande é que vocês, lógico, eu pedi para que me enviassem o tamanho, o arquivo aberto, né, no Photoshop ou no Illustrator. Lógico que esse arquivo vai ficar grande. Vocês, quando forem colocar essa imagem nas pranchas, se forem para salvar o PDF, salvem uma versão, não coloquem aqui o PSD, tá? Salvem uma versão em JPEG, tá? Que ela fica com tamanho, né, bem menor que o PSD, né? Porque não vai ter todos os layers, todos os efeitos. E coloquem e trabalhem com JPEG nas pranchas, tá, gente? Porque se vocês forem trabalhar com um PSD nas pranchas, vocês não vão conseguir deixar o arquivo com 20 megas, assim, vai ser bem difícil, porque o arquivo PSD ele pesa muito. Então, isso a gente faz quando está trabalhando com diagramação e tudo mais, a gente pode tratar, recortar uma foto e tudo mais aí no Photoshop. E a gente, quando vai aplicar isso, né, no caso de diagramar uma revista, um folder, a gente sempre salva, fecha um JPEG, né, e aí joga no arquivo final.
porque o arquivo aberto ele pesa muito documento, tá? O PDF vai ficar muito grande. Então, são algumas dicas aí da minha parte, né, né, da nossa parte aqui de recursos computacionais para ajudar vocês. Então, é só trocar o texto aqui das caixas, colocar a imagem que está no tamanho aqui já certo, essa área aqui, substituir aqui, pode colocar por cima, né? Quiser tá com a linha guia aqui, ó, vocês vão ver que eu deixei aqui no Illustrator principalmente, tem um layer aqui, ó, de linhas guias, vocês podem desligar ou ligar ele, justamente para ter essa referência, tá? E a dica é salvem o JPEG do arquivo que vocês estão trabalhando, manipulando as imagens. Não usem o PSD aqui ou mesmo o AI aqui, porque vai ficar muito pesado o arquivo depois para exportar o PDF. Então, essa é uma dica, né, para vocês. Alguns casos no Illustrator, eu tinha me esquecido disso. Como a gente tem essas imagens aqui, ó, o logo da Unesp, FAC, o Departamento de Design, eu salvei o arquivo, o template, e eu não incluí, né, no arquivo, tem uma opção na hora que a gente salva para incluir os links, né? Ele salva as imagens junto, né? Fica como se fosse parte do Illustrator aqui. E eu não fiz isso. Então ele, na hora que vocês forem abrir no Illustrator, ele às vezes ele vai pedir que está faltando essa imagem, esse link. Então vocês vão ver que lá no Classroom eu subi essas imagens em anexo. Então é só copiar as imagens que ele vai buscar pelo nome e ele vai encontrar as imagens para vocês utilizarem aqui. No Photoshop, eu acredito que isso não vai acontecer, porque a maneira que ele trabalha com a imagem lá, ele salva já com a imagem dentro mesmo do arquivo. Aqui no Illustrator eu não me atentei a isso. Peço desculpa para vocês por isso, né? Por ter esse retrabalho aí de vocês, mas eu já postei lá uh, essas imagens, para vocês não terem que ficar buscando isso e perdendo tempo com isso, tá? Uh, Agora, gente, mais assim, mostrar para vocês o template e algumas outras dúvidas. No caso do Illustrator, vocês vão ver aqui que as 5 pranchas elas estão em um mesmo arquivo, né? Aqui, o que eu fiz aqui foi criar os artboards aqui, no caso, que é essa opçãozinha aqui que tem no menu aqui à esquerda, ó, Artboard Tool. O que ele faz? Você consegue criar várias pranchas, né, no caso, dentro de um mesmo documento. Então, o que eu fiz aqui, eu criei, né, 5 documentos A3 aqui e criei esse template, né? No caso aqui, eu fiz a legenda, eu dei Ctrl C, Ctrl V, ele copia em todos que está aqui, tá? Então, gente, o Illustrator ele tá assim, ele tá com essas 5 pranchas, tem os layers aqui, ó, se vocês virem aqui no layer, eu deixei tudo descrito certinho para não confundir. Tem o layer das linhas guias, que vocês podem, né, selecionar tranquilo aqui, se for atrapalhar para digitar, que às vezes atrapalha bastante ficar com essas linhas ativas. A parte do background, que são os símbolos, esse fundo cinza, né, que eu deixei aqui. A parte da legenda, propriamente dito, os textos, as imagens e esse descrição aqui é só para constar que tipo de imagem vocês vão usar aqui e o tamanho, tá? Depois vocês podem desabilitar, deletar esse layer. Esse layer eu coloquei só para ter essa descrição mesmo, tá? Legenda, gente. Todos os layers, se eu não me engano, eu mandei travado para vocês. Então, se eu for tentar editar meu nome aqui na legenda, ó, ele vai aparecer esse lapisinho, né, com esse símbolo de proibido. Por quê? Porque o layer está travado, tá? Aí é só destravar no cadeado aqui, tá? Todos os layers que tiverem com esse símbolo aqui, ó, eles estão travados. Então é só ter atenção de destravar aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, que tiveram algumas dúvidas em relação a isso, né, de não estar conseguindo editar alguma coisa, porque o layer aqui tá bloqueado, tá? Então é só desbloquear e usar. Eu deixei tudo bloqueado para
Para ficar mais simples, não correr risco às vezes de vocês ah, clicarem, né, em um e outro e tal, mas é só desbloquear aqui, tá? E aí trocar aqui o nome do aluno, RA, e se a turma é A, B ou C, né, para a gente ter o controle. De resto, gente, assim, é para deixar esse layout, tá? Não é para trocar fonte, tamanho de fonte, nada. A gente pensou nesse template também para facilitar a vida de vocês. É só colocar o texto e a imagem, não tem que se preocupar em diagramar uma coisa diferente e tudo mais. Vocês têm que se preocupar somente com a execução do projeto. E aqui é só como vocês vão entregar esse projeto, tá? Então, no Illustrator ele tá assim. Para salvar aqui no Illustrator, gente, vocês vão vir aqui, ó, em File, Arquivo aqui, ó, e Save As, tá? E aí aqui vocês vão escolher aqui, ó, o tipo do arquivo, Adobe PDF. Vocês vão ver que ele, como tem vários artboards aqui, ó, ele está marcado aqui, ó, Use Artboard. Se não tiver marcado, vocês cliquem nessa caixinha. Tá? E aqui ele está salvar, né, todos ou só um intervalo. Vocês vão deixar aqui salvar todos. Tá? Aí vocês vão clicar aqui em salvar. O meu já tem um arquivo com esse nome, eu vou dar yes aqui para fazer o replace. Aqui, gente, vocês podem testar. Aqui, né, vocês podem usar aqui, ó, o PDF X1A, tá? Podem usar esse PDF aqui X1A, essa configuração. E uma dica também, se o arquivo estiver ficando muito grande, mesmo usando o JPEG e tudo mais, vocês podem vir aqui em compressão, né? E aqui vocês vão ver que tem aqui, ó, qualidade da imagem, tá? Para imagens coloridas e aqui para imagens em escala de cinza. Acredito que vocês vão estar usando, né, imagens coloridas, mas tanto imagem colorida como imagem em escala de cinza, na qualidade da imagem, vocês podem deixar aqui, por exemplo, médium, tá? A qualidade média, não precisa estar no máximo, tá? Como a gente vai visualizar isso em tela, vai ser impresso, vocês podem deixar a qualidade no médio. Eu acredito que no low aqui ele vai ficar meio, vai perder muita qualidade, mas vocês podem ir testando a questão de tamanho. Se vocês testarem o médium aqui e tal e não conseguem baixar de 20 MB de jeito nenhum o arquivo, né, vocês podem até vir conversar comigo para a gente ver o que a gente pode fazer, mas eu acredito que se vocês usarem a imagem em JPEG aqui, salvar ela, pode salvar a imagem em 250 dpi, não precisa salvar em 300 também lá no Photoshop. E aqui na imagem, na qualidade da imagem, deixar aqui no médio, vocês vão conseguir salvar essas 5 pranchas com menos de 20 MB tranquilo, tá? Não vai ter nenhum problema, né, acredito, quanto a isso. Então essa é uma outra dica. Então vocês vêm aqui, ó, na hora de salvar mesmo o PDF, né? Deixem aqui X1A e aí aqui que ele comprime mais do que deixar no default aqui né, no padrão do Illustrator, tá? Ou essa High Quality Print aqui que vai deixar o arquivo grande. Então escolhe X1A, vem aqui em compressão aqui, ó, e qualidade da imagem. Deixa aqui no médio e salva o PDF. E aí confere o tamanho que ficou. Tá? Eu acredito que vai dar certo e vocês não vão ter problema nenhum com isso, tá? Em questão de tamanho, tá? E aí é só salvar e nomear, né, o arquivo. E tranquilo, gente. Agora aqui no Photoshop, eu deixei aqui também salvo. A grande diferença é que o Photoshop a gente não, né, consegue trabalhar com os artboards. Então o que eu fiz aqui foi criar cada prancha está num layer, então é lógico que aqui vocês vão ver a prancha 1, se eu habilitar aqui a prancha 2, a prancha 3, a prancha 4 e a prancha 5, tá? A legenda com os nomes, para vocês não terem, né, aqui eu consegui fazer dessa forma, para não terem que ficar digitando toda a prancha ter a legenda para preencher, eu deixei num layer separado, tá? Então só preenche uma vez e ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Ela fica aqui, ó, né? Eu coloquei algumas linhas guia aqui também.
para guiar vocês aqui. Dentro das pranchas, deixa eu abrir uma aqui, ó, pra gente ver. A gente tem esse background aqui, ó, que tá toda a informação da imagem, né, da prancha, menos o box de texto, que tá aqui, ó, inserir texto aqui, que é essa caixinha de texto igual eu expliquei no Illustrator. Vai clicar aqui e trabalhar com texto aqui. Também tá na Calibri aqui. Aqui ela tá um pouquinho menor, de uma diferença, mas podem deixar em 12 aqui também, tá, gente? Eu acho que por conta de ajuste aqui da caixa de texto ele deve ter alterado um pouco, mas pode deixar 12, deixar 11 pontos, esse tamanho que está aqui também, não vai ter problema. Mas também aqui é substituir o texto e aqui cria a imagem já no tamanho, né, no tamanho aqui do quadro aqui, né, 19 por 19,5 que são 4, a outra é 36 por 15. Cria um layer novo aqui, ó, dentro da prancha 1, cria um layer novo e vem aqui, ó, File, Place Embedded ou Place só, dá um Place na imagem e encaixa ela aqui. Ela já vai estar 19 por 19, é só arrastar ela aqui para cima e tranquilo. É isso que vocês vão fazer aqui no Photoshop, tá? Então vocês vão ter só que criar um layer novo aqui. Eu não criei porque, né? Isso aí vocês podem fazer aí tranquilo. É só criar um layer novo em cada prancha e inserir a imagem, né? Importar a imagem. Então vocês vão fazer isso por aqui, nessa prancha 2 também. A prancha 2 tem dois espaços de texto. O texto 1 é a questão de design e o texto 2 é as necessidades estéticas simbólicas do projeto. É o único lugar que tem duas caixas de texto. O resto, gente, tá tudo igual, tá? Inserir texto aqui, cria um layer novo aqui de imagem, já cria a imagem no tamanho certinho, salva em JPEG, arrasta aqui. Deixa o arquivo aberto para mandar para mim, mas salva uma cópia em JPEG para usar aqui também, tá? E é isso, gente, não tem segredo nenhum, tá? Como a gente mexeu bastante no Photoshop, acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em fazer isso, acho que é super tranquilo. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode me mandar, pode continuar me mandando. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas. Eu estou fazendo esse vídeo mais geral com algumas dúvidas que eu acho que são assim as mais comuns entre vocês, tá? E aqui para exportar o nosso PDF, vir aqui em File, Save As aqui, da mesma maneira, vir aqui, ó, e aqui ele vai estar como Photoshop PDF, aqui, ó. A única diferença que vocês vão ter que fazer no Photoshop, vocês vão ter que salvar uma prancha por vez, tá? Então vocês vão ter que salvar a prancha 1, a prancha 2, a prancha 3, a prancha 4, a prancha 5, né? Uma de cada vez no PDF. E depois vocês podem usar um programa, né, do PDF Acrobat, eu acho, para criar um documento só com essas pranchas, tá? Para juntar todas num documento só. Porque aqui no Photoshop, infelizmente, não dá para salvar 5 de uma vez. Vocês vão ter que salvar uma prancha por vez e depois agrupar num PDF só, tá? Mas aqui, ó, vira aqui, ó, Photoshop PDF, salvar. Aqui eu vou dar replace também, tá? Aqui também é a mesma coisa, gente. Aqui PDF X1A, tá? E na compressão aqui, vocês vão ver que tem aqui também qualidade da imagem, tá? Pode deixar no médio também, tá? Para não, né, não vai afetar tanto a qualidade da imagem, também vocês vão conseguir um tamanho de arquivo mais reduzido, tá? Outra vez também, se tiverem dificuldades aqui com o tamanho dos arquivos e tudo mais, podem me avisar que a gente conversa, a gente tenta achar um jeito de ficar com esse arquivo abaixo de 20 MB, mas eu acho que vocês também não vão ter problema nenhum quanto a isso. O JPEG que vocês criarem do arquivo aberto pode ser com 200, 250 dpi, tá? A gente não vai fazer impressão dessa prancha, então para visualizar na tela tá tranquilo, tá, gente?
vocês podem fazer, eu acho que até com menos disso, se ficar muito pesada a imagem, porque é o que a gente tinha conversado, né? A tela do computador ela exibe 72 dpi, tá? 300, acima disso, é quando a gente vai fazer impressão. Como a gente vai visualizar na tela, vocês vão mandar, a gente vai ver na tela. Vocês podem salvar as imagens com 200, 250 dpi, que não vai ter problema, tá? Então é só uma dica para vocês conseguirem reduzir o, né, o peso do arquivo. Isso também é importante para vocês porque essa questão de tamanho de arquivo, vocês vão profissionalmente, vocês vão viver tentando resolver esse tipo de problema, tá? Como que vocês, né, deixam o arquivo com qualidade, né? Mas dentro de um tamanho para enviar para cliente e tudo mais. E aí vocês têm que fazer o pensamento que a gente fez quando teve as primeiras aulas teóricas de noções de imagem, resolução e tudo mais, pensar onde vai ser exibido isso. É tela, vai ser impresso, que tamanho vai ser impresso. Então, querendo ou não, a própria montagem dessas pranchas já é um exercício, né, para vocês recapitularem tudo que a gente aprendeu, né, durante o semestre aí na nossa disciplina. E por isso eu acredito que vocês não vão ter assim grandes dificuldades em executar essa montagem dessas pranchas, tá, gente? Então é basicamente isso. O layout é fixo justamente para a gente também focar, né? Eu nas imagens e tudo mais, no trabalho de vocês com software, e a Luana e a Bia na parte de texto. A Luana também vai avaliar a questão das imagens e tudo mais. Todos vão ler, vão fazer uma análise, né, no geral, mas cada um dentro das suas questões lá que vão considerar para avaliação. Mas o template é esse e é para construir dentro desse template. Então é só substituir os textos nas caixas e inserir as imagens dentro do tamanho que eu deixei especificado aqui. E para mim enviar um PSD ou AI, né, das imagens com arquivo aberto. No caso são 5 imagens, então seriam 5 arquivos abertos. Esses arquivos sim vão ficar muito grandes, então eu coloquei para vocês a sugestão de vocês subirem isso no drive de vocês, né, do e-mail da Unesp, mesmo que não tem limite o drive lá, e compartilhe a pasta. Cria uma pasta lá no drive de vocês, trabalho final, recursos computacionais, e compartilha comigo, com meu e-mail. Né? Quem não tiver meu e-mail depois, eu posso. Acho que eu deixei lá no Classroom, mas quem não tiver, tal, pode me perguntar que eu passo. E aí vocês compartilham comigo. Me mandem um e-mail para mim. Fala, professor, eu compartilhei o trabalho pelo Drive. E tá lá os 5 arquivos abertos. Né? Ou quem quiser também conhecer, pode mandar pelo e-transfer, né? Que é uma plataforma para enviar arquivo maior. Até 2 GB, né? Como são 2 imagens, são 5 imagens, eu acredito que não vai passar de 2 GB. E aí vocês colocam lá meu e-mail também, pode colocar trabalho final recursos computacionais que eu vou receber e me avisem que mandaram pelo e-transfer. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que o vídeo, né, tenha tirado a dúvida de vocês, tanto para quem está trabalhando no Photoshop quanto no Illustrator. Se ficou mais alguma dúvida ainda sobre isso, vocês podem me procurar, tá? Que eu, por WhatsApp, por e-mail. Essa semana passada aí eu tô com atraso aí em responder e-mail de vocês, porque eu tive um probleminha aqui em casa, né? Com meu filho, que ele ficou doente, teve que ficar internado, então eu fiquei correndo atrás dessas coisas e aí acabou acumulando um pouco, por isso que eu não respondi para vocês, mas agora, né, tá tudo bem, então eu estou agilizando aqui para avaliar os trabalhos que vocês estão me enviando e também para responder as dúvidas que vocês também estão me enviando pelo WhatsApp e por e-mail. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode me procurar e espero ter colaborado com vocês. Então, até mais e bom trabalho para vocês.